Final de ano, sabe como é? Não temos muitas pautas de tecnologia, apesar de alguns lançamentos acontecerem de forma pontual e eu quero comentar sobre esses lançamentos no canal de vídeos, mas como eu também estou escrevendo sobre entretenimento, se bem que esse assunto não é tão divertido assim, e eu desconfio das pessoas que acabam se entretendo diante de tamanhas notícias ruins mesmo. É lamentável o que aconteceu em linhas gerais, mas eu estou aqui para comentar o fim de Jonathan Majors na Marvel. Para quem não sabe, o rapaz foi acusado de agressão, violência, assédio contra a própria namorada. Ele foi julgado e foi considerado culpado, isso depois de novas evidências aparecerem, que na verdade eram evidências basicamente definitivas, as trocas de mensagens e as conversas que ele teve com a namorada, onde ele claramente demonstra ter problemas que vão além da questão da agressão física. Ele manifestou nos diálogos. Primeiro, vamos colocar em contexto. Por que ele foi considerado culpado? Porque ficou evidente que ele orientou ou instruiu a namorada, ou deu a entender que estava pressionando a namorada para que ela manipulasse as informações para a polícia, caso fosse questionada sobre o que realmente aconteceu em função dos incidentes. Depois, nas conversas que ele estava travando com ela, ele deixou evidente também um comportamento e uma personalidade um tanto quanto problemática, onde uma hora ele se dizia um grande homem, outra hora ele dizia que ele era a pior pessoa do mundo. Então, ele foi considerado culpado, vai ter uma segunda audiência para determinar qual é a pena que ele vai sofrer ou vai ter que pagar. Há quem diga que vai ser uma pena de 1 ano de prisão. E diante disso, a Marvel Studios decidiu rescindir o contrato, demitir o Jonathan Majors. O termo correto utilizado pelas publicações norte-americanas é o de demissão. Há quem diga nos bastidores que essa decisão já estava tomada antes mesmo do veredito do julgamento, ou no caso, de determinarem a culpa ou a inocência do Majors. E que fique claro, eu desconfio que essa decisão da Marvel foi tomada diante das evidências que se apresentaram recentemente antes do término do julgamento. Antes das deliberações foram feitas essas revelações sobre como era a relação entre Majors e a namorada e essas contradições ou evidências que indicavam que o rapaz tinha mais problemas do que se imaginava. Eu cheguei a escrever sobre isso no meu blog pessoal, eu já tinha decretado o fim da era Majors na Marvel, e agora isso se tornou um assunto definitivo. Não precisa ser Sherlock Holmes para chegar nessa conclusão. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que, sim, Jonathan Majors foi considerado culpado, sim, esse cara tem problemas, sim, não tinha como manter ele na Marvel. Só que também tem que deixar claro que ele não é o Johnny Depp. Isso fica também muito claro para qualquer pessoa que entende todo o contexto de narrativa. Se bem que, no caso do Johnny Depp, tem algumas diferenças, até significativas, porque ficou provado que o relacionamento do Depp com a Amber Heard era problemático dos dois lados, e que a Amber acabou manipulando um pouco o próprio caso, ocultando informações, mentindo em juízo, e isso fez com que o Johnny Depp vencesse o processo que ele moveu contra ela por calúnia e difamação. Por conta disso, a imagem do Johnny Depp foi, como que eu vou dizer, um pouco restaurada, e agora cogitam que ele volte para a franquia Piratas do Caribe, que foi um dos maiores prejuízos que ele teve, além de ser expulso da franquia Animais Fantásticos. Então, aliás, é uma decisão que agrada a todos, né? Os fãs querem o Johnny Depp de volta, a Disney quer o Johnny Depp de volta em Piratas do Caribe, e é isso. Tem essa diferença substancial entre Johnny Depp e Jonathan Majors. E eu não estou relativizando a situação do Majors. Eu acho que se está comprovado que ele cometeu um crime contra a namorada dele, ele tem que pagar pelo que ele fez, tem que responder pelos crimes que cometeu, e tudo indica que não foi só a namorada, tá? Outras pessoas apareceram para falar sobre o comportamento do rapaz, e tem algumas pessoas que gostam de ser engenheiros de obra pronta, de falar que nunca foram com a cara dele e que o comportamento dele era meio problemático. Dito tudo isso, a grande pergunta de $1 milhão
quase literalmente é: o que a Marvel vai fazer com a saga do multiverso? Lá no meu canal de vídeos, no eduardomoreira.com.br, que eu recomendo que você visite porque eu também falo sobre entretenimento lá, e eu gosto muito mais de falar de entretenimento lá do que aqui, porque, convenhamos, eu estou focado em tecnologia nesse canal. Eu dei algumas alternativas, ou melhor, eu dei a minha melhor opção para resolver esse problema. Aqui eu vou falar 3 cenários possíveis que são os mais comentados pelos insiders e também pelos especialistas nesse mundo Marvel. A primeira alternativa é aplicar a regra das variantes, que é a minha alternativa preferida. Não é a primeira vez que a Marvel substitui um intérprete de um personagem. Não é mesmo o Edward Norton, não é mesmo o Terrence Howard? Os dois foram substituídos por Mark Ruffalo e pelo Don Cheadle, respectivamente, porque eles causaram problemas dentro da Marvel, dentro dos estúdios. O Terrence Howard mesmo pirou, ele queria ganhar mais que o Robert Downey Jr., que era o protagonista da franquia Homem de Ferro. E o Edward Norton foi mais chato do que devia, quis reescrever o roteiro do Incrível Hulk, deu trabalho para o diretor, produtores, roteiristas. E aí, como o personagem dele não estava totalmente vinculado à Marvel e sim à Universal, a Marvel colocou o Hulk na geladeira, que só apareceu nos Vingadores, já com o Mark Ruffalo assumindo o papel. Logo, não é a primeira vez que a Marvel substitui pessoas no elenco, e neste caso tem a desculpa perfeita, já que são multiversos, múltiplas ou infinitas possibilidades, por que não as variantes? A gente já tem isso como regra estabelecida no multiverso, fica bem fácil adotar e fica bem fácil explicar para todo mundo, e é o mais fácil, é o caminho mais fácil para que todo mundo aceite que Jonathan Majors não pertence mais a este universo e outro ator acaba assumindo o papel do Kang. A segunda alternativa, que é a que menos me agrada, é o Doutor Destino ser promovido como grande vilão da saga do multiverso. Isso é possível porque existe o respaldo nos quadrinhos, ele é o grande mentor das Guerras Secretas, que é onde essa saga vai culminar de qualquer forma, naquela história da colisão dos mundos, os multiversos acabando entrando em colapso, e se bem que até mesmo essa coisa do multiverso entrar em colapso também em stand-by, porque quem assistiu o final da segunda temporada de Loki sabe como tudo terminou e como a Marvel já encontrou uma solução para isso. Mas não me agrada ver o Doutor Destino ser inserido como grande vilão agora, porque é queimar um grande cartucho. Não acho que a Marvel, nem que Kevin Feige está satisfeito com essa solução, se bem que essa é uma alternativa que os insiders levantam como possível para resolver o problema. E a terceira alternativa é deixar que o grande vilão dessa história sejam as incursões e o próprio multiverso em si. Esses mundos já estão se colidindo, as incursões estão acontecendo, as guerras secretas devem acontecer. Então, não estabelecemos vilão nenhum, deixa que todo mundo se pegue na porrada e no final, como as incursões serão descontroláveis, vai existir apenas um mundo, e aí neste novo mundo o Doutor Destino vai ser o soberano absoluto e o novo grande inimigo dos heróis que restarem dessa bagunça toda. De novo, particularmente me agrada muito a ideia de não desistirem do Kang agora e colocarem um outro ator para interpretar o personagem utilizando a regra das variantes. É plausível, é fácil, evita de se criar alguma versão alternativa ou roteiro alternativo para essa história toda, evita também de criar soluções cujos roteiros não são tão bem aplicados, porque, pelo amor de Deus, Marvel, precisamos de boas histórias e não de resoluções mirabolantes que acabam desagradando os fãs, e aí a gente deixa passar e segue em frente sem o Jonathan Majors. É uma pena porque, particularmente, o Kang do Majors não me desagradava. Acho que ele foi muito bem naquele filme problemático chamado Homem-Formiga e a Vespa. A aparição dele em Loki também se marcou de forma muito presente e me agradou, foi satisfatória. Falar de satisfatória é meio complicado, porque quando a gente levanta a possibilidade de ser satisfatório, pode dizer que não foi excelente. Algumas pessoas entendem que não foi excelente. De qualquer forma, é isso, tá feito o registro. Aconteceu o que tinha que acontecer na justiça, Jonathan Majors foi considerado culpado, foi demitido da Marvel e agora é história dentro da Casa das Ideias. Espero que o Kevin Feige acesse esse conteúdo e ouça as minhas opiniões, porque eu entendo que eu tenho
a visão mais acertada dessa situação, mas se você quiser discordar comigo, fique à vontade. Deixe na caixa dos comentários o que você acha que a Marvel deve fazer com o seu próprio futuro. Comente no vídeo, e se você caiu aqui por um acaso, caiu de paraquedas, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que são fãs da Marvel, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse targethd.net, um blog especializado em tecnologia e sobre os principais lançamentos do Brasil e do mundo, inclusive sobre o mundo do entretenimento. Se o meu software de redução de ruído funcionar, esse vídeo vai ao ar porque decidiram ligar uma caixa, um alto-falantes em alto volume aqui na Praça 15 em Florianópolis, mas eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.